Beleza. Então, nós estamos nessa semana. Tem gente chegando aqui. Bom dia, Brenda. Tá dando para vocês me ouvirem direitinho? Tá chegando Tá, assim, sim. normalmente? Então tá bom. Porque tem hora que parece que eu tô vendo um delay assim da minha imagem, mas tá certinho. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o tópico da semana, que é verbo e locução verbal. Então eu vou dar assim algumas dicas, falar sobre algumas particularidades dessa classe gramatical, tá? A gente, ao longo dos estudos aqui, né, a respeito das questões linguísticas, das questões gramaticais da língua, a gente vai revisando alguns conceitos das classes gramaticais, né? E sempre buscando entender qual é o funcionamento discursivo dessas classes gramaticais, né? Então, em que aquela determinada classe gramatical contribui para determinados efeitos de sentido, a maneira que você relaciona com as outras, a maneira com que você relaciona com as outras palavras na construção do texto, né? O verbo, por exemplo, qual é a relação que ele tem também com a pontuação? Então, é muito importante a gente relacionar essas questões, tá? Queria falar com vocês algumas coisas práticas. Primeiro, a redação que vocês fizeram, né, que vocês entregaram até o final da semana, eu vou começar as correções dos segundos anos hoje, porque eu estava terminando as correções dos terceiros que eles já tinham feito antes, né? Então eu vou iniciar dos segundos anos. Então até como são 3 turmas, né, num total de quase 90 redações, então, assim, a partir de hoje até semana que vem, eu vou devolvendo os comentários das redações, tá? E aí vocês, pelo WhatsApp mesmo, que é mais fácil, né, também, de ir fazendo isso, tá? Outra coisa é que na semana que vem, eu não vou fazer momento síncrono com nenhuma turma, das 5 turmas, semana que vem eu não vou fazer momento síncrono, até para eu conseguir adiantar essas correções e também porque eu tenho uma questão particular para resolver, então eu não vou poder fazer o momento síncrono na semana que vem, tá? Mas aí na outra semana a gente retoma e e tira as dúvidas necessárias, tá bom? Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida do que eu for falando, pode me interromper se quiser, tá? Não tem problema. Eu vou compartilhar a tela aqui do material que eu disponibilizei essa semana lá no Siga. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar, né? Sobre o verbo e locução verbal. Então, tem lá 2 vídeos também bem explicativos a respeito do funcionamento dessa classe gramatical, né? É uma palavra que expressa. Isso aí a gente decorou desde lá o ensino fundamental, né? Expressa ação, estado e fenômeno da natureza situados no tempo. Mas além dessas questões, né? Saber que o verbo ele pode ser flexionado em modo, né? E tempo, a gente precisa entender qual é o efeito de sentido que esses tempos verbais. A gente sabe que o modo indicativo, por exemplo, você tem presente, vários tipos de pretérito, né? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Aí você tem o futuro do presente, o futuro do pretérito. Então, o que isso, né? Qual é a relação disso na composição do texto, né? Na produção textual, na interpretação do texto? Então, assim, saber essas coisas a gente já sabe, né? Que o verbo terminado em ar é da primeira conjugação, em er é da segunda, em ir é da terceira, né? Os verbos que terminam em or
também eles são considerados em OR, né? Compor, depor, repor, supor, são verbos da segunda, porque eles derivam de uma forma antiga do verbo por, que é poer, então vem do latim, né? Então ela acabou ficando na segunda conjugação, por causa das declinações do latim. E aí a gente tem, né, todas essas questões de flexão do verbo, das conjugações, né, aqueles quadrinhos de conjugação com paradigma, com modelo de conjugação. Tudo isso a gente, né, até sabe, mas na hora de interpretar um texto, na hora de trazer, né, e produzir o texto, a gente precisa trabalhar, reativar, né, essas questões que a gente já sabe. Tá? Então, por exemplo, né, o pretérito, todos esses tempos verbais do modo indicativo, sabendo que o modo indicativo ele indica, né, para ser redundante, né, ele indica uma determinada certeza, né, um fato em relação à ação que está sendo descrita, ou o estado, ou o fenômeno da natureza. Tá? Bom dia, Ana Beatriz. Então, saber essas relações, né, semânticas de sentido dos tempos verbais na construção do texto. Então, o pretérito imperfeito, ele quer dizer, né, ele vai expressar um fato passado não concluído. Então, por exemplo, se eu disser que eu estudava muito no ensino médio. Eu estudava muito no ensino médio. É um fato, né, que eu realizava, que era não, ele pode ser não concluído e pode ser um fato que era realizado com frequência num determinado passado. Então, eu estudava muito no ensino médio, né? Era algo que eu fazia com frequência. Pretérito imperfeito. Agora, o pretérito perfeito, ele expressa um fato concluído. Eu estudei muito para a prova, né? Eu estudei muito para a prova. Então, eu estudei, não estudo mais. Não é algo contínuo, né? O pretérito mais que perfeito, ele expressa um fato anterior a outro fato passado. Então, você tem nessas relações, principalmente nos textos narrativos, né? A gente tem essas construções dos tempos verbais. Bom dia, Daniel. A gente tem essas construções e esses efeitos de sentido dos tempos verbais nessas relações, né? O futuro do presente, o futuro do pretérito, o modo subjuntivo, né? E que também tem o subjuntivo, ele é o modo que expressa dúvida e incerteza com relação a determinados fatos. Então, você tem esses três tempos verbais. O modo imperativo, quando vocês iam fazer a prova para o PISM, né, eu fiz alguns comentários e mostrei para vocês a respeito das funções do modo imperativo, não é? Nos textos instrucionais. Então, ele é a função dele, né, nesses gêneros textuais, de trazer instruções, conselhos, pedidos, né, propagandas que usam muito do efeito persuasivo da linguagem, elas usam muito o modo imperativo, né? Então, essas questões todas com relação ao verbo, as vozes verbais, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, né? Todas essas questões, elas são importantes para a leitura e a interpretação e a produção do texto. Bom dia, Caio. Então, como eu falei para vocês, né, essas questões verbais, vocês, né, de certa forma, vocês vão lembrar, vocês vão ativar de todo o conhecimento e dos estudos que vocês fizeram no ensino fundamental. O que eu vou fazer aqui agora é trazer alguns comentários, né, e algumas relações justamente na hora de interpretar o texto, na hora de escrever um texto, a gente trazer essas questões, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões discursivas, primeiro,
que dizem respeito a justamente a esse efeito de sentido dos verbos. Aqui é uma questão, né, que traz um texto. Não vou ler o texto para vocês, tá? Mas eu vou querer saber aqui a opinião de vocês com relação a essas questões, tá? Esse texto aqui é um texto narrativo, tá? Do Murilo Rubião. E desse texto foi retirado o seguinte trecho: 5 meses após a sua detenção, ele não mais espera sair da cadeia. Das suas grades, observa os homens que passam na rua. Mal o encaram, amedrontados, apressam o passo. Então, assim, mesmo sem ler o texto da questão, a gente tem uma ideia de que esse texto é um texto narrativo, não é? Porque ele traz aqui uma sequência de fatos, né? Determinados por questões temporais, por exemplo, 5 meses após sua detenção, né? É uma adjunta adverbial de tempo. Então, determinada aqui por questões temporais, você tem uma sequência de ações. Ele não mais espera sair da cadeia. Das suas grades, observa os homens que passam na rua. Mal o encaram, amedrontados, apressam o passo. Então, a gente consegue depreender, por essa sequência de ações, não é? Que nós temos aqui um texto do tipo narrativo, não é? Está narrando uma sequência de ações a partir de um determinado fato situado num determinado tempo, 5 meses após a sua detenção. Então, é uma sequência narrativa. Dentro dessa sequência narrativa, não é? A gente tem nesses verbos que estão destacados aqui, um determinado tempo e um determinado modo verbal, né? Então, qual seria, né? Quais seriam, né, esse tempo e esse modo verbal dos verbos que estão nessa sequência narrativa aqui? É para me responder. Pode responder no chat, pode responder ligando o microfone, tá? Então, quando você tem essa sequência verbal, espera, observa, passam e encaram e apressam, qual é o modo e o tempo desses verbos aqui? Podem me dizer? E aí? Pessoal, é uma sequência narrativa, né? Você tem aqui, após a sua detenção, ele não mais espera sair da cadeia. Das suas grades, observa os homens que passam na rua. Mal encaram, amedrontados, apressam o passo. Qual seria esse tempo verbal? Hein, gente? É só falar. Presente, passado, futuro. Qual seria? Passado? Passado? É. Veja bem, Raíssa. Oi? É passado. O que acontece? Aí é que tem a pegadinha, né? Vamos colocar aqui. Essa narrativa ela está situada num determinado tempo, né? É uma característica de narrativa, situar aqueles fatos num determinado tempo. Então, 5 meses após a sua detenção, então a gente já prevê que a narrativa está falando de um fato passado, certo? E que é, na verdade. Só que o autor do texto, ele opta por usar, nessa sequência narrativa, ele opta por usar os verbos no presente. Ele não espera. Ao invés de usar ele não mais esperou sair da cadeia. O esperou estaria estaria determinando o tempo verbal no passado.
esperou, observou, passou, encarou, apressaram, né? Estaria determinando o tempo da narrativa no passado. Entretanto, o autor do texto, ele opta por usar o presente nesse tempo verbal, mesmo trazendo uma narrativa de algo que já tem acontecido. Isso é muito comum nos textos narrativos. Por que será que ele, né, traz esse efeito de sentido, né? Por que ele usa o verbo no presente para trazer uma narrativa passada? Por que será? A gente tem aqui a ideia de que o personagem ele está preso, né? Então, ele continua preso, sem nenhuma perspectiva de mudança, né? Ele não espera mais sair da cadeia. Então, dá uma ideia, como ele está preso, né? Depois de 5 meses de preso, a ideia que o autor quer passar ao usar o verbo no presente, ao invés de usar no passado, ele quer passar essa ideia de permanência, né? Porque o que é o presente da ação? É algo, né, que acontece no momento da fala, né? Então, ele quer passar para o leitor a ideia de permanência, ou seja, né, o fato do personagem continuar preso, né, sem nenhuma perspectiva de mudança. Ele vai permanecer na cadeia, ele não vai sair. É esse o efeito de sentido que o autor quis trazer quando ele traz essa questão do verbo no presente. Embora, né, a gente tenha a marca do passado aqui. Deu para entender essa questão, né? Então, a gente tem que analisar, né, determinados usos dos modos e dos tempos verbais. No caso aqui, você tem o presente do indicativo. Por que é o indicativo? Porque é a certeza da ação, né? Ele não mais espera sair da cadeia. Das suas grades, observa os homens que passam na rua. Então, ele dá a impressão para o leitor que está lendo de que aquilo ali está acontecendo naquele momento em que ele lê, né? Justamente isso. Essa questão da permanência, da ideia de que o personagem vai continuar preso, continuará preso, né? Então, é essa questão que a gente tem com relação à interpretação de texto quando a gente vai analisar os tempos verbais, né? E dentro de um determinado contexto. Outra coisa que eu queria destacar para vocês, né, que é muito importante também, é que o verbo ele tem uma relação muito forte com a questão da pontuação, tá? Uma regra que é clara na língua portuguesa, que eu sempre falo quando eu vou corrigir os textos, às vezes, né, algumas questões de colocação de uso da vírgula. A regra clara com relação a isso é que a gente nunca separa sujeito de predicado com vírgula. E o que é o predicado? Não é? Sujeito de verbo, né, com a vírgula. Se eu fosse pensar aqui, né, na nossa língua portuguesa, a gente tem uma sequência sintática na língua. A gente tem sujeito, né, mais verbo, mais complementos. Entre esses elementos sintáticos na nossa língua, a gente não usa verbo. A gente não usa vírgula. Entre o sujeito e o verbo e os seus complementos, a gente não coloca vírgula, tá? E aí, explicando a presença dessa vírgula aqui depois de 5 meses após a sua detenção. Por que tem essa vírgula aqui? Porque tudo que está antes ou depois desses elementos aqui vai ser isolado pela vírgula. Então, 5 meses após a sua detenção está antes do sujeito ele.
nessa sequência narrativa aqui, qual que é o sujeito? Sobre quem? O que é o sujeito da oração? É sobre quem se declara alguma coisa. Sobre quem se declara, né, esses fatos aqui? Sobre ele. Ele é o sujeito. Então, tudo que está antes ou depois dessa sequência sintática aqui, sujeito, verbo e complemento, a gente vai isolar pela vírgula. Então, veja bem, ele é o sujeito. 5 meses após a sua detenção, está antes do sujeito. Então, esse trecho aqui, ele vai receber a vírgula, né? O que eu estou falando sobre ele? Ele não mais espera, o verbo está aqui, né? Então, olha só, sujeito e verbo. Entre o sujeito, né, e o verbo, eu não coloco vírgula. Não pode, de jeito nenhum, tá? E o não mais aqui são só os advérbios que estão modificando o verbo esperar, né? Então, a gente não pode também separar, porque são modificadores do verbo, estão junto com o verbo, né? Ele não mais espera. Espera o quê? Quem espera, espera alguma coisa, não é? Então, sair da cadeia é o complemento do verbo. Então, também, eu não vou separar o verbo do complemento dele com a vírgula, tá? Então, sabendo essa regrinha, você consegue utilizar, né, de maneira eficiente, fazer, né, de maneira eficiente a pontuação do seu texto. Então, observando essas questões. E aí, da mesma forma, acontece aqui, olha. Aqui tem um ponto finalizando o período, né? O período dentro de uma sequência de orações, de uma sequência de um parágrafo, o período ele é finalizado com um ponto de exclamação, com um ponto de interrogação, às vezes com as reticências, né? Então, aqui finalizou a ideia. Aí ele vai trazer uma outra circunstância. Das suas grades, observa. Quem é que observa? Quem é que observa? Qual que é o sujeito aqui? Não é ele? Né? Então, aqui o sujeito ele está elíptico, né? Ele foi suprimido, mas o sujeito é o mesmo da oração do período anterior, né? Para não repetir, esses verbos todos estão relacionados ao mesmo sujeito. Então, observa é o predicado de um sujeito que está elíptico, que está oculto, certo? Então, das suas grades, está antes dessa sequência sintática aqui, sujeito, verbo, complemento, né? Então, tudo que está antes, isolado pela vírgula. Das suas grades, observa os homens que passam na rua, né? Então, aqui também a gente não tem, né, a vírgula, por quê? Observa o quê? Quem observa, observa alguma coisa. Qual que é o complemento do verbo? Os homens, né? Os homens que passam na rua. Então, entre o verbo e o complemento dele também eu não coloco vírgula, tá? Mal o encaram. Mal o encaram. Quem é que encara? Mal o encaram. Quem é que o encara? Os homens, né? Então, os homens mal o encaram. O verbo aqui tem como sujeito homens, né? Encaram quem? Ele. O ele aqui se tornou, ao invés de sujeito, se tornou o quê? Objeto desse verbo encarar, né? Amedrontados, apressam o passo. Então, aqui a gente tem uma sequência de ações com relação a um mesmo sujeito que é homens. Então, mal o encaram, vírgula. Amedrontados é um aposto, está explicando como esses homens estavam com relação a ele que está na cadeia, né? Então, vou separar pela vírgula, porque é um aposto, é uma explicação. Apressam o passo, ou seja, os homens, né? Outra oração com esse mesmo sujeito homens. Então, o sujeito também está elíptico, sujeito oculto aqui nessa sequência, tá?
tá? Então, se vocês se lembrarem dessa questão sintática da nossa língua, com relação a sujeito, verbo e complemento, entre esses elementos eu não coloco vírgula. O que tiver antes, né? Ou se tiver algum elemento intercalando o sujeito, né, do verbo e do complemento, também eu vou isolar pela vírgula, tá? Então, é essa a dica, né, que eu queria dar para vocês com relação ao uso da vírgula e com relação a verificar a importância que o verbo tem nessa construção sintática, tá? Ele não o verbo é o elemento central nessa questão de pontuação, porque entre ele e o sujeito não tem vírgula, nem entre ele e os complementos dele, tá? Então, a gente não coloca vírgula nesses casos, tá? Um outro exemplo de questão também que eu queria mostrar para vocês, né? Uma questão do Enem. O Enem de 2017. Né? De novo, a questão do presente, né? O presente nem sempre é essa... Isso cai muito nessas questões com relação a essa análise do presente, né? Dos usos que são feitos do presente, do tempo presente. Então, aqui a gente também tem uma sequência descritiva. Aqui, falando sobre determinados personagens de um filme. Então, João Zero, Wagner Moura está aqui entre parênteses, porque é o ator que interpreta. João é um cientista genial, mas infeliz, porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, Aline Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história. Nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar essas coisas? Acertar as coisas? Então, veja bem, o mesmo efeito de sentido trazido pela questão anterior, né? Por aquela questão discursiva. O que a gente tem aqui? A gente tem fazendo uma descrição, tipo, como se fosse uma mini resenha, né? De um filme, dos fatos de um filme, a gente tem a predominância do tempo presente. Olha, João é um cientista. Aqui a gente tem, né, o foi humilhado, ele está no passado, mas a sequência de ações, ele vai usando o verbo no presente. Permite que ele faça, né? Por que o autor aqui dessa resenha, ele traz essa descrição no presente? A gente tem aqui, né, qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Então, o tempo presente ele é usado para quê? Para aproximar o leitor daquele evento, daquele fato que está sendo descrito, daquela narrativa que está sendo trazida, né? Então, nessa questão aqui, o próprio enunciado, né, já induz para a resposta, porque ele coloca aqui, atualiza os eventos apresentados, né, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme. Então, qual é o tempo verbal que realiza isso? É o tempo presente. Então, os fatos com verbos no presente do indicativo, ele vai trazer essa aproximação do leitor com aquele evento que está sendo colocado, que está sendo descrito, tá? Outro exemplo aqui, a gente tem uma questão que é do Enem de 2014. Então, veja bem. É um texto
de divulgação científica, né? Porque a gente tem aqui, olha, na referência, divulgado o suporte é a revista Super Interessante. A revista Super Interessante, a gente sabe que ela veicula informações, né, de caráter científico com uma linguagem mais próxima do leitor, né? Então, para facilitar o entendimento de alguns eventos da ciência. Então, isso é artigo de divulgação científica. Quando você tem uma linguagem mais acessível, né, para o público em geral, de fenômenos científicos, tá? Então, você tem aqui, olha, o seu cérebro é capaz de quase qualquer coisa. Ele consegue parar o tempo, ficar vários dias numa boa sem dormir, ler pensamentos, mover objetos à distância e se reconstruir de acordo com a necessidade. Parecem superpoderes de histórias em quadrinhos, mas são apenas algumas das descobertas que os neurocientistas fizeram ao longo da última década. Algumas dessas façanhas sempre fizeram parte do seu cérebro e só agora conseguimos perceber. Outras são frutos da ciência. Ao decifrar alguns mecanismos da nossa mente, os pesquisadores estão encontrando maneiras de realizar coisas que antes pareciam impossíveis. O resultado é uma revolução como nenhuma outra, capaz de mudar não só a maneira como entendemos o cérebro, mas também a imagem que fazemos do mundo, da realidade e de quem somos nós. Siga adiante e entenda o que está acontecendo. E aproveite que, segundo uma das mais recentes descobertas, nenhum exercício para o seu cérebro é tão bom quanto a leitura. Então, olha só, no enunciado aqui a gente tem, né, uma explicação, né, com uma linguagem muito acessível para a gente entender esse funcionamento do nosso cérebro, né? Então, é uma introdução de uma matéria de popularização da ciência. São usados recursos linguísticos que estabelecem interação com o leitor. Então, é a função do texto de divulgação científica, né? Buscando envolvê-lo. Desses recursos, aquele que caracteriza a persuasão. Então, olha só, no entendimento que a gente tem das questões verbais, qual é o elemento linguístico que estabelece esse mecanismo de persuasão? Porque até aqui no texto, o que ele está fazendo? Ele está trazendo uma descrição, né, dos mecanismos, né, da nossa mente, né, do funcionamento da nossa mente. Agora, com relação ao mecanismo de persuasão, esse último trecho faz isso. Por quê? Porque ele traz os verbos no modo imperativo. Quando ele diz siga adiante e entenda o que está acontecendo. Então, ele traz, né, a partir do verbo siga, entenda, aproveite, não é? E aproveite, segundo uma das mais recentes descobertas, nenhum exercício para o seu cérebro é tão bom quanto a leitura. Então, o que ele faz? Ele dá uma descrição do funcionamento cerebral e, para persuadir o leitor, para convencê-lo, né? Para convencê-lo de que ele deve ler bastante para exercitar a mente, né? Para fazer uma ginástica mental, então ele usa os verbos no modo imperativo. Então, você tem aqui, né, para esse mecanismo de persuasão, você precisa, né, saber que o elemento gramatical que faz isso, o elemento linguístico que faz isso é o verbo no imperativo. Então, você tem a resposta para essa questão, né? Então, veja bem, todos os conceitos que vocês trazem sobre verbos desde o ensino fundamental, eles são importantes na hora da leitura, na hora da interpretação, né, de buscar os efeitos de sentido que essas palavras elas vão produzindo nos textos, não é? E aí a gente tem que prestar atenção também na hora de escrever, né, e utilizar de forma eficiente esses efeitos de sentido que essas palavras trazem também, não é? Só para fazer um destaque aqui,
quando a gente tem a questão da vírgula, né, que eu estava falando anteriormente. Veja bem aqui nesse trecho, olha, siga adiante e entenda o que está acontecendo. O que está acontecendo e aproveite que, segundo uma das mais recentes descobertas, então veja bem, os verbos estão no modo imperativo. Então, o sujeito aqui, né, está falando com o leitor. Então, siga você, né, entenda você, aproveite você. Então, o verbo aqui compõe o predicado, não é? Aproveite. Quem aproveita, aproveita alguma coisa. Aproveite que. Onde é que está o complemento desse verbo? E aproveite que nenhum exercício para o seu cérebro é tão bom quanto a leitura. Então, olha só, o complemento do que está completando o verbo, né? O complemento está aqui, nenhum exercício para o seu cérebro. Então, de acordo com o que eu falei com vocês, entre o verbo e o complemento dele, a gente não usa vírgula. Só que aqui foi usada a vírgula, por quê? Porque tem esse elemento aqui intercalando, ou seja, está quebrando, está partindo o verbo, né, do complemento dele, que é nenhum exercício. Então, segundo uma das mais recentes descobertas, esse trecho é intercalado. Ele vem separado por vírgulas, porque ele está partindo, né, o verbo e o complemento dele. Então, por isso que tem vírgula aí, tá? Então, para vocês entenderem essa questão. A pontuação não é algo muito complexo, mas também não é tão simples assim de pensar que é quando você respira, né? De que você coloca vírgula, por exemplo, quando você respira. Né? Então, não é bem assim. Tem toda uma questão linguística, uma questão sintática para a gente fazer uso da pontuação no texto, tá bom? Então, são essas as dicas aqui que eu queria trazer para vocês, tá? Com relação a esse tópico da semana, tá? Alguém tem alguma dúvida do que eu fui falando? Lembrou de alguma coisa que estudou, que queria perguntar com relação a isso? Ou está tudo certinho? Tá tudo certo, gente? Tá beleza? Vou parar a apresentação aqui. Então, pessoal, tá beleza, Raíla? Então, não deixa de dar uma olhadinha no material, de revisar esses conceitos sobre verbo, tá bom? Que é muito importante, porque na semana que vem a gente tem uns questionários que vão abordar essas questões também para vocês, tá bom? Desejo boa semana, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, é só me perguntar. E eu vou devolvendo as correções das redações para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço, tchauzinho para vocês. Vou interromper aqui.